Neste vídeo, vamos ver o que é o comportamento auto-orientado para a identidade das pessoas. Já falamos da importância que tem para a natureza humana o processo de identificação. Falamos que somos identificados pelo grupo e que também identificamos os elementos do grupo com os quais convivemos. Que intercambiamos os nossos sentimentos, princípios e valores com o grupo. Que os nossos desejos podem estar diluídos no vivenciar o grupo. Que às vezes pensamos serem nossos os desejos do grupo e vice-versa. Essa é uma sensação análoga ao da sensação do bebê com sua mãe. Não sabe exatamente onde ele próprio começa e onde sua mãe termina, ou se ambos são a mesma pessoa ou pessoas distintas. Pois o bebê ainda não completou seu processo de identificação. A simbiose do bebê com sua mãe é tão intensa que ele frequentemente chora quando ela se afasta. Está querendo ficar sempre perto dela para se sentir inteiro. Pode morrer de medo na ausência dela. Ou então chora quando é retirado do seio, mesmo estando de estômago cheio, porque tem a sensação de que o seio é parte do seu corpo e pode ficar sem uma parte importante do seu próprio corpo. Se dorme após a mamada, não chora mais porque não vê sua mãe se afastar. Essas primeiras experiências da emoção humana caminham com o indivíduo até sua morte, porque estão registradas fortemente no seu psiquismo. Na fase infantil e na adolescência, elas continuam de formas diferentes. É comum as crianças quererem dormir na mesma cama com os pais, ou choram quando têm que ficar a primeira vez sozinhas na escola e quando os pais vão sair ou viajar sem elas. Muitas vezes voltam a urinar na cama depois de já terem aprendido esse processo natural de contenção. Os adolescentes e os adultos algumas vezes se comportam como crianças, sentando no colo dos pais ou apenas desejando fazer isso. Os jovens fazem birra ou se rebelam contra os pais porque sentem ciúmes dos mais novos e já não ganham tanta atenção como quando eram crianças. Acabam tendo que namorar para encontrar em outra pessoa, o namorado ou namorada, a atenção e o carinho perdidos. É comum nos adultos marido e mulher se tratarem com expressões como pai, nego, nega, filho, filha. São expressões carinhosas que guardam nexo e semelhança com experiências de sentimentos anteriores, todos ligados às primitivas vivências com o grupo familiar. Em geral, sentimos-nos envergonhados quando a nossa conduta infantil inconsciente escapa e tomamos consciência dela. Quando alcoolizadas, as pessoas podem se comportar como crianças em suas diferentes formas. No dia seguinte, lembrando-se disso, sentem-se constrangidas e encabuladas. As outras pessoas riem porque também são depositárias da mesma experiência constrangedora. Durante o carnaval, muitas são as pessoas que se fantasiam de bebês com a respectiva chupeta na boca. Certa vez encontramos num parque de diversões um amigo nosso. Ele estava no carrossel montado num cavalinho ao lado de seu filho pequeno. Na saída falamos em tom de gozação. Relembrando a infância, ele, todo atrapalhado, procurou explicar-se para justificar o seu comportamento. A natureza dos homens experimenta os ensinamentos do amor, da separação e da solidão para poder reproduzir
suas emoções no continente social e sobreviver na convivência. Dizemos reprodução no sentido de recompor, reunir e relembrar seu primeiro grupo familiar, e todos os outros grupos, os profissionais, religiosos, esportivos, etc., que representam, em última análise, o seu ser no social. A história da vida é a história social. Dizem que o eremita ou ermitão é um personagem humano, criação ou fantasia do convívio tranquilo com a solidão. Não acreditamos nisso. O eremita ou ermitão deve ser um exibicionista que, por viver só, atrai para si uma multidão para assisti-lo e dar-lhe atenção. Ou é um tolo egoísta que, ao se excluir do grupo, negando-o, acaba valorizando por se constituir no único ator do espetáculo grupal. Essa negação está subentendida na fábula de Esopo, a raposa e as uvas. É a dissimulação de um sentimento existente e real. A sabedoria popular percebe essa posição através do ditado: quem desdenha quer comprar. O amor, a separação e a solidão, quando bem elaboradas pelo indivíduo, podem sublimar-se em músicas, peças de teatro, livros e outras obras, como a seguinte poesia: As flores. És muito poderosa nas tuas fantasias, mas te sentes fraca na tua solidão. Da mesma forma que as experiências do psiquismo podem, quando orientadas, produzir e criar, podem também seguir os rumos da autodestruição. As pessoas que se deparam com comportamento suicida ficam geralmente assustadas e perplexas. Por que se matou? É a primeira questão que formulamos. O comportamento reativo suicida, forma gravíssima de desequilíbrio psíquico, tem as suas raízes mais profundas cravadas na relação psicossocial. É uma implosão de ódio, destruidora, um gesto extremo de lidar com o mundo interno e externo, uma fuga dramática e desesperada da vida grupal, onde o autor da destruição se escolhe para alvo, se identifica como elemento mau do grupo, esquecido, solitário, rejeitado, abandonado. É a parte do grupo que precisa ser eliminada para que o grupo sobreviva saudável e bom. Não agride o grupo porque o grupo é bom e precisa viver bem. A sua autoexclusão, obediente e trágica, envolve uma mensagem clara: não posso matar vocês sem morrer junto. Eu e vocês somos um só ser. Eu sou a parte má de vocês. Devo ir. O ato suicida envolve dois dos mais importantes instintos do animal: o instinto agressivo e o gregário. O primeiro relacionado com a sobrevivência individual e o segundo com a sobrevivência grupal. Está também vinculado aos dois sentimentos mais fortes do homem: o amor e o ódio. O amor ao grupo e o ódio a si mesmo. O ódio ao grupo, que poderia transformá-lo num homicida, reverte e atua no sentido contrário, transformando-o num suicida. Quando amor e ódio colidem e formam uma mistura estranha à nossa compreensão, transformam-se numa força destrutiva que mata e morre num só ato. Por que esse ato solitário assusta tanto? Por que as leis e o bom senso o deploram? Por que as religiões o exorcizam? É simples, porque todos conhecemos intuitiva e profundamente as experiências do amor e do ódio. Nós a tememos porque estão dentro e fora de nós. O suicida, quando se mata, mata dentro de si o seu grupo e a sua sociedade de um só golpe. É, ao mesmo tempo, vítima e predador.
pedimos licença a Eduardo Kalina, Santiago Kovadlov e Fernando Pi para citar o resumo contido na obra As Cerimônias da Destruição. Não podemos deixar de citar aqui um conhecimento escrito de forma tão competente e esclarecedora sobre o assunto. Resumidamente, diz o seguinte: vivemos num mundo permanentemente angustiado pelas possibilidades de um extermínio total da espécie humana. As guerras passadas pouco ou nada valem em comparação com a perspectiva de um holocausto nuclear. Mais ainda, e disso nem todos se dão conta, vivemos num planeta crescentemente poluído, um planeta que aos poucos vai se tornando inabitável, seja pelas constantes agressões do homem, seja pelo desordenado aumento demográfico que suporta. Tanto o holocausto nuclear como a poluição ambiental são dados básicos para a compreensão daquilo que neste livro se denomina existência tóxica, ou seja, a existência que envenena o homem. Para escapar a esse envenenamento cotidiano, a libertação está muitas vezes no suicídio. O suicídio se define essencialmente, como diz Durkheim, por uma trágica denúncia individual de uma crise coletiva, pois o suicida não só abdica da vida, como da sociedade a que pertence. Assim, seja qual for o fato que motivou o suicídio, este reflete não apenas um desajuste em relação à vida, mas também um estado de crise com a sociedade. Isto quanto ao suicídio considerado em seu aspecto individual. Por outro lado, a autodestruição coletiva provém de comportamentos sociais autodestruidores e traduz uma compulsão suicida que assenta suas raízes na tendência autodestrutiva da civilização humana. Em As Cerimônias da Destruição, Kalina e Kovadlov expõem lucidamente as condutas sociais autodestrutivas, ensaiando uma interpretação do suicídio contemporâneo, tentando delinear com a maior clareza os antecedentes históricos sociais mais destacados da atual conduta suicida. De fato, o homem sempre foi o seu maior inimigo. As tendências autodestruidoras da psique humana deitam suas raízes na pré-história. Mas é nos últimos 50 anos que o fenômeno assumiu proporções de crise universal. Indagam os autores dos motivos pelos quais somos induzidos todos os dias à prática de ações autodestruidoras. E por que agimos como se defendêssemos a vida, quando na verdade não fazemos outra coisa a não ser atentar contra ela? As respostas são várias, e uma delas, e não a de menor relevância, que aqueles que pensam em defender seus privilégios acabam por criar uma realidade perniciosa que promove a devastação da terra, a qual, por sua vez, redunda em miséria material e espiritual para todos. Explicando melhor, o impulso gerado pela busca a qualquer preço de um maior nível tecnológico de civilização e progresso termina por se revelar aniquilador, pois uma corrida tecnológica seria tão ou mais danosa ao homem que o seu paralelo, a corrida armamentista. E o homem se mostra incapaz de reverter o processo, pois nega sua essência de apocalipse, argumentando que os benefícios são maiores que os prejuízos. Nega, em suma, a evidência da catástrofe ecológica, demográfica, social e espiritual, que estamos intensificando e preparando para gerações futuras. E é nessa negação obstinada que reside o impulso autodestrutivo do homem de hoje. O suicídio coletivo, ou melhor, a tendência coletiva para a autodestruição, tem uma componente visivelmente psicopatológica. No próximo vídeo falaremos sobre a simbiose familiar, primeira parte.